Deus tem uma palavra para você. Começa agora. Sementes, plantando a palavra. Amados ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Lúcio e quero deixar aqui uma meditação da palavra de Deus para todos vocês. Hoje irei falar acerca dos 4 passos para você ser cheio do Espírito Santo de Deus todos os dias. Em Gálatas capítulo 5 e o versículo 17, a Bíblia diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não importa o quanto tempo caminhamos com Deus, a nossa natureza carnal nunca melhora. Por mais que queiramos, nunca nos tornamos parecidos com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que devemos crucificar diariamente a nossa carne com as nossas paixões e desejos. Até o apóstolo Paulo, admirado por todos, sofreu por ter que lutar contra a carne. E como ele conseguiu vencê-la? Se enchendo com o Espírito Santo. Ele disse na continuação do texto que lemos no início: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas você pode até pensar, para Paulo era fácil, pois ele era um homem de muita fé. Por mais que eu tente, eu não consigo ter um estilo de vida como o dele. Mas é aí que você está enganado. Paulo era tão humano quanto você e eu. E pode ter certeza que ele teve a mesma dificuldade em matar a sua carne como nós temos. Se Paulo conseguiu, você também conseguirá. Paulo foi cheio do Espírito Santo e você também poderá ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso você precisa seguir esses 4 passos que eu vou falar-lhes. O primeiro, lembre-se que Satanás, ele nunca tira folga. A Bíblia diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 8. Não se engane, o diabo está sempre te rodeando, esperando você pisar na bola uma vez para poder agir. Como tem sido sua atitude no trabalho? Você tem sido uma pessoa honesta com seus amigos e familiares? Que tipo de site você abre no seu computador e que tipo de programa você tem acompanhado nas redes sociais ou na mídia? Saiba que o inimigo está de olho em tudo o que você faz. Então você precisa se proteger com a palavra de Deus e muita oração. O segundo passo é identificar o pecado que você mais comete. Sim, todos nós estamos à mercê e temos que identificar o pecado para que, através desse, nós possamos nos conscientizar e consertar-se com Deus. O apóstolo Paulo nos recomenda dizendo: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 ao 15. Por que identificar o pecado que mais cometemos? Porque a área da nossa maior fraqueza é aquela que seremos mais atacados. Então, faça um exame de consciência o quanto antes para que o inimigo perca essa influência negativa em sua vida. O terceiro passo é manter seu tanque espiritual sempre cheio. Você já viu um carro com tanque com combustível apenas na reserva? Ele anda, mas quando menos se espera, o carro pode parar no meio do caminho. Assim é com a nossa vida espiritual. Precisamos caminhar com o nosso tanque espiritual sempre cheio, para que não tenhamos surpresas desagradáveis no meio do caminho. Como podemos ser abastecidos pelo Espírito Santo?
ouvindo e cantando louvores, lendo e meditando na palavra, indo à igreja, fazendo bem ao próximo, buscando ao Senhor incessantemente. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20, Paulo fala para nós o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o quarto passo é caminhar na força de Deus, não na sua. A luta no nosso dia a dia acaba? É óbvio que não. Sempre quando vencemos um problema, outro aparece para tirar a nossa paz. Mas o poder de Deus, somando a sua escolha de obedecer a sua palavra e continuar lutando, te encherá do poder do Espírito Santo e te levará à vitória. Por isso, não queira fazer nada com as próprias mãos. Confie sempre no Senhor. Davi, ele diz para nós, no Salmos 40 e o verso 4, que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente e que você possa se encher do Espírito Santo todos os dias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão, pastor Fábio Lúcio.